E aí, tudo bom? Eu sou o professor Bruno, meu nome está aqui. Atualmente eu sou coordenador do NEAD, da UFRJ, mas eu sou originalmente professor do Instituto de Física, então por isso eu vou gravar para vocês essa aula sobre leis de Newton. Ela vai ser uma aula curta, então a ideia é só fazer a apresentação das leis de Newton e para as aplicações das leis de Newton vai ter que ficar para uma aula futura, tá bom? Então vamos lá. Bom, quando a gente fala de leis de Newton, a gente está falando de mecânica, certo? O objetivo da física como um todo é descrever a natureza e o objetivo da mecânica é descrever o movimento. Então as leis de Newton são as leis que regem o movimento, que vão nos permitir descrever um certo movimento. Quando a gente está falando de leis de Newton, a gente está falando de mecânica newtoniana. Então, por mais que a gente em geral fale só de mecânica newtoniana, é sempre bom a gente ter na cabeça quais são as limitações daquilo que a gente está tratando. Então, a mecânica newtoniana ela vale para corpos macroscópicos e com velocidades muito menores que a da luz. Se a gente estiver falando de corpos microscópicos, for lá para o muito pequeno, a gente vai precisar da mecânica quântica. As leis de Newton deixam de valer e a gente vai precisar da mecânica quântica. Se a gente tiver velocidades muito próximas à da luz, velocidades muito grandes, a gente passa a precisar da relatividade. Agora, se não for isso, corpos macroscópicos e velocidades muito menores que a da luz, vale as leis de Newton, então é sempre bom a gente saber o que a gente está tratando e até onde vale aquilo que a gente está tratando. A gente pode separar a mecânica com duas grandes visões, assim, que são complementares, a cinemática e a dinâmica. A cinemática, que é a que é estudada há mais tempo, lá desde os gregos, né, a descrição do movimento é a partir da observação. Então, a partir da observação das posições e velocidade de um objeto, a gente consegue saber qual é a aceleração e descrever o movimento, sem se preocupar muito por que a aceleração é assim e por que esse movimento está sendo dessa forma. Uma coisa mais de observar e inferir qual é o movimento a partir daí. Já a dinâmica, que basicamente são as leis de Newton, a descrição do movimento é feita a partir das causas, que no caso vão ser as forças que atuam sobre o objeto. E aí, essa é a visão que a gente vai estudar com as leis de Newton. Lembrando que a física, na física, o conhecimento não é compartimentado em caixinhas, né? Então, assim, a gente vai sempre precisar da cinemática a gente vai usar as leis de Newton para descobrir qual é a aceleração de um certo objeto, mas a gente vai precisar dos conhecimentos de cinemática para, a partir dessa aceleração e das condições iniciais, posição e velocidade, conseguir descrever o movimento. Bom, se a gente está falando de leis de Newton, a gente tem que falar um pouquinho sobre o Newton, né? Certamente vocês já ouviram falar do Isaac Newton. Tá aí as datas de nascimento e morte dele. Ele viveu entre os séculos 17 e 18 na Inglaterra. O Newton ele tem contribuições para praticamente todas as áreas da física, na ótica, física ondulatória, matemática, pelo menos mecânica, desculpa. Além disso, na matemática também, todas as áreas da física que existiam, né, na época dele. Ele, apesar de ter contribuições em outras áreas, como eu coloquei aqui, ótica, física ondulatória e na matemática, para a gente o que interessa é a mecânica. Então, na mecânica, a partir das observações de outras pessoas, né, especialmente aí do Galileu e do Kepler, mas de outros também, ele formulou a lei da gravitação universal. Primeiro, ele formulou a lei da gravitação universal, que é a lei que diz como é que funciona a interação entre dois corpos com massa. Né? Por isso que ele usou bastante essas observações astronômicas, né? Porque, olhando os objetos massivos do espaço. E a partir da lei da gravitação universal, ele formulou as 3 leis de Newton, né? Que são as leis que regem toda a mecânica clássica. Eu diria que o Newton é, certamente, se não o mais importante, um dos físicos mais importantes que a gente tem aí, que ele tem, a influência dele está em tudo. E para digamos assim, para chegar nas leis de Newton, ele precisou, em alguns aspectos, inventar o cálculo diferencial. Então, acho que o Newton, como eu falei, é um cara que a gente tem que respeitar. E mesmo ele, que deu essa contribuição para todas as áreas da física e da matemática do cálculo, numa carta para o Robert Hooke, o Hooke, da lei de Hooke, né, F igual a menos kx, ele escreveu: se enxerguei mais longe foi porque me apoiei sobre os ombros de gigantes, lembrando aí só um parêntese que na ciência nada se faz sozinho. Bom, como eu falei, a mecânica newtoniana ela vale desde que a gente não vá para a escala microscópica nem para velocidade muito grande.
Então, ela vale basicamente para quase todos os fenômenos que a gente observa no dia a dia, desde a escala molecular até a escala de fenômenos astronômicos. Então, assim, ela funciona por uma gama muito grande, uma diferença de escala de tamanhos muito grandes. Ela é um grande sucesso, né? Eu gosto sempre de falar isso, porque às vezes o pessoal vem e gosta, né, de causar intriga, né? Fala assim, Einstein provou que Newton estava errado com a relatividade. Não, não é isso. A questão é que quando a velocidade é muito grande, a mecânica newtoniana deixa de valer. Você precisa de alguma coisa a mais, mas ela funciona muito bem para explicar os fenômenos que a gente tem, quase todos que a gente observa no dia a dia. A gente está começando, né? Então primeiro a gente vai considerar partícula, né? Por que a gente na física gosta tanto de partícula? Partícula para a gente são objetos de dimensão desprezível, né? Então a gente vai considerar um ponto. Por que isso? A gente está falando da descrição do movimento. Então se a gente tivesse um objeto com dimensão, um tamanho finito, a gente teria que, para descrever o movimento, falar também de rotação, que já é um movimento um pouco mais complicado. Então, para simplificar inicialmente e só se preocupar com a translação do objeto, a gente vai considerar esse objeto como sem dimensão desprezível, que é o que a gente chama de partícula, para só tratar a translação desse objeto. Bom, aí a gente vai falar assim, pô, leis de Newton, né? Se estuda a mecânica desde pelo menos a época dos gregos, né? O pessoal estudou muito mecânica na época mais cinemática, e demorou muito tempo para chegar nas leis de Newton, né? Bom, primeiro, não só porque precisava do cálculo diferencial, né, que o Newton descobriu, que o Newton inventou, de certa forma, mas porque até o Galileu se achava que para manter um objeto em movimento, uma partícula em movimento, era necessário que se exercesse sobre ela uma força constantemente. Ele se achava isso. E a gente vai ver que não é verdade. Então demorou um pouco para a gente chegar nessas leis de Newton, porque por essa crença, né, que se tinha de que era preciso para o objeto permanecer em movimento que se exercesse uma força sobre ele. As leis de Newton são empíricas, né, então ele observou o movimento e postulou essas três leis, primeira, segunda e terceira lei de Newton. Então elas são assim porque elas são assim. E bom, para falar de lei de Newton, para falar da primeira lei de Newton, que a gente vai falar primeiro é preciso falar de referencial, né, e falar de referencial inercial. Então, para qualquer problema de mecânica, já que a gente quer descrever o movimento, a gente precisa definir qual o referencial. Definir o referencial significa que eu vou explicar o movimento para alguém, dizendo qual é o referencial, de forma que essa pessoa consiga saber o que está acontecendo exatamente. Então, a gente precisa sempre definir o referencial. Então, a primeira coisa é que as leis de Newton são válidas apenas em referenciais inerciais. Então, de novo, saber a limitação do que a gente está estudando. Se o referencial não é inercial, não vão valer as leis de Newton. Aí você vai perguntar, o que é um referencial inercial? Né? Isso não é talvez também, a definição formal do referencial pode ser um pouco sutil. Mas, para simplificar, digamos que o referencial inercial é o referencial em que as estrelas estão fixas. Então, se você vai alguém lá no espaço, as estrelas estão fixas, esse é o referencial inercial. Esse é o único? Não. Qualquer referencial em movimento retilíneo uniforme em relação a esse referencial também é um referencial inercial. Então, a rigor, um referencial inercial é um referencial em repouso ou um referencial em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante. É um referencial que não está acelerado. Aí pode surgir o primeiro ponto. Né? Você pode se estranhar um pouco. Vai falar, a gente sabe que na Terra a gente tem um movimento de translação da Terra em torno do Sol, que é um movimento aproximadamente circular, e o movimento de rotação da Terra em torno do próprio eixo. E a gente sabe que movimentos circulares são acelerados. Então, na superfície da Terra, os nossos referenciais não são inerciais, porque eles têm aceleração. Não é nenhum referencial repouso, nem movimento retilíneo uniforme. E aí, as leis de Newton não valem porque a gente usa as leis de Newton. Aí não é bem assim, né? A questão é aquela da física que a gente idealiza muitos movimentos, mas as situações às vezes, mas a gente tem que saber se essas idealizações são razoáveis para aquela situação. A gente está na superfície da Terra de fato com uma aceleração, mas essa aceleração é pequena. O que se chama pequena também, né? Por que pequena? Pequena comparada às demais acelerações ali envolvidas. Por exemplo, a aceleração da gravidade. Então, a nossa aceleração devido ao movimento de rotação em torno da Terra, do eixo da Terra e em torno do Sol, a translação em torno do Sol,
causa uma aceleração muito pequena comparada com a aceleração da gravidade e as demais acelerações ali. Então, em muitos casos, vai ser uma boa aproximação, uma excelente aproximação, a não ser que a gente queira uma precisão nível aí de metrologia, é a gente tratar os referenciais na superfície da Terra como referenciais inerciais, que é o que a gente faz em geral. Bom, então, sem mais delongas, vamos às leis de Newton. Né? A primeira lei de Newton é conhecida também como a lei da inércia, e como eu falei, ela é contrária um pouco ao que se achava, né, até Galileu. O que ela diz? Então, o enunciado dela, todo corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme permanece nesse estado se não é exercida nenhuma força sobre ele. Então, é exatamente o contrário do que se achava até Galileu. Então, se um objeto estiver em movimento retilíneo uniforme, se não é exercida nenhuma força sobre ele, isso é importante, ele vai permanecer nesse estado de movimento retilíneo uniforme ou em repouso. A primeira lei de Newton acho que pode ser entendida como a definição do que é um referencial inercial. Então, se eu tenho um objeto em movimento retilíneo uniforme, não exerce sobre ele nenhuma força, e ele permanece, significa que ele está no referencial inercial. Então, essa é a primeira lei de Newton, lei da inércia. Então, para mudar o movimento, eu preciso exercer sobre ele uma força. Se exercer uma força, significa que o objeto não está isolado, né? Eu causar uma certa interação, eu causar uma perturbação a um certo objeto. Bom, então essa é a primeira lei de Newton, lei da inércia. Um objeto permanece no estado de movimento dele em repouso ou com velocidade constante, se não é exercido sobre ele nenhuma força. Então, o que é força? Né? Então, para eu falar de força e para eu chegar na segunda lei de Newton, a gente precisa falar de massa. Então, a primeira lei de Newton diz que uma força vai mudar o estado de movimento, vai tirar esse objeto do movimento retilíneo uniforme ou do repouso. O que é uma força? Então, uma força vai ser uma ação externa, então não vai ser causada pelo próprio objeto, uma ação externa sobre um corpo que vai produzir uma aceleração. Né? Que a gente sabe que para sair do movimento retilíneo uniforme é preciso de uma aceleração, a gente sabe lá da cinemática. Então, num referencial inercial, uma força é uma ação externa que vai produzir uma aceleração sobre um certo objeto. Como que essa força será produzida vai depender do que a gente chama de massa inercial. A massa inercial é uma propriedade intrínseca do corpo, ele tem uma característica do corpo, então ele tem essa característica, e ele vai indicar a resistência que esse corpo tem a ser acelerado. Então, um certo objeto, ele vai ter uma massa inercial que vai ser uma medida, uma característica dele, que vai ser uma medida de quão difícil é causar uma aceleração no objeto. Bom, no sistema internacional, a unidade de massa inercial vai ser o quilograma. A gente usa muito potências, né, de quilograma, grama, tonelada, miligrama. Especialmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, usam-se outras unidades, né, libra e onça, mas a gente aqui usa mais o quilograma e as potências. Então a gente agora, já sabendo que existe essa massa inercial, né, essa quantidade, e sabendo que força é uma ação externa sobre um objeto, a gente pode enunciar a segunda lei de Newton. Então, o enunciado da segunda lei de Newton é que a aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante que atua sobre ele, sendo a massa inercial desse corpo a constante proporcionalidade. Ou, de forma mais direta, F é igual a ma. Então, a aceleração de um corpo aqui do lado direito da equação é diretamente proporcional à força resultante, que está aqui do lado esquerdo, e a massa inercial, que é esse mzinho aqui, é a constante de proporcionalidade. Certo? Bom, muito bem. Aí, agora antes de falar da terceira lei de Newton, eu vou fazer um comentário aqui sobre a inércia, que é o seguinte. Como eu falei lá, até o Galileu se achava que para um objeto permanecer em movimento, era preciso que uma força atuasse nesse objeto constantemente. E aí, durante muitos anos se estudou mecânica, e muita gente muito esperta e perspicaz estudou física durante muito tempo. Então, por que eles não perceberam isso? Por que eles não perceberam a primeira lei de Newton? Que, na verdade, um objeto, para permanecer em movimento, ele não precisa de nada, ele vai permanecer em movimento se não atuar sobre ele nenhuma força. A razão é porque o que a gente observa é isso. Né? Se você pega um bloquinho e joga em cima de uma mesa, por exemplo, dá uma velocidade, ele vai parar. Né? Então, o que a gente observa é que esse objeto não vai permanecer em movimento retilíneo uniforme. E aí? Como é que a gente tem essas duas coisas?
Por que a gente observa que um objeto para e a primeira lei de Newton diz que ele não pararia? A razão sobre isso é que, na realidade, a gente tem uma força atuando. Né? Então, quando um objeto está em cima, a gente joga um objeto em cima da mesa, a gente tem uma força atuando, aí que é a força de atrito contrária ao movimento, que vai causar ele parar. Né? Você tem uma aceleração contrária, você vai causar que essa velocidade diminua. E se não for resistência, você pode ir para situações em que você tenha menos resistência do ar. Então você pode ir numa superfície muito lisa, com gelo, esse objeto vai demorar mais para parar, mas ainda assim ele vai parar. E além da resistência do ar, a gente tem também, além da força de atrito, a gente tem também a resistência do ar. Então é difícil na Terra a gente conseguir isolar os objetos, fazer com que não atue sobre ele nenhuma força. Porque a gente tem as forças de contato, né, a força de atrito, e a gente tem a força de resistência do ar, né, essa força de arraste devido à resistência do ar. Até por isso também foram importantes as observações astronômicas, porque no espaço a gente não tem nem força de atrito nem resistência do ar. Muito bem. Um outro comentário que é importante fazer sobre a segunda lei de Newton é sobre o caráter vetorial. A massa, como eu falei, a massa inercial é uma característica do objeto, é um escalar. Né? Eu dizer que eu tenho 90 quilos, você sabe o que isso significa, é um certo valor. Né? Mas a gente sabe da cinemática que a aceleração é um vetor. Certo? Se a aceleração é um vetor e a segunda lei de Newton diz para a gente que a força é a massa vezes a aceleração, o produto de um escalar para um vetor é um vetor. Então a força é uma quantidade intrinsecamente vetorial. E a segunda lei de Newton fala em força resultante das forças. Então se a força é um vetor, ela obedece às características de vetor. Ou seja, por exemplo, ela se superpõe, ela se soma como vetor. Então a força resultante é a soma vetorial das forças, isso é importante. Então se um objeto de massa m, uma partícula de massa m, atuam essas duas forças aqui, F1 azul e F2 em verde, a segunda lei de Newton vai falar sobre a resultante das forças, ou seja, a soma vetorial dessas duas forças F1 e F2, que eu posso usar aqui a regra do paralelogramo, vai ser essa força em rosa. Então essa força resultante em rosa vai ser a força resultante da qual fala a segunda lei de Newton. No sistema internacional, o módulo de força e a componente de força tem unidade de Newton em homenagem, obviamente, ao Newton. Certo? Então, a força é um vetor, não dá para esquecer disso. Um vetor é muito diferente de um escalar. Certo? Bom, e daí, né? Você vai falar. Então, agora a gente sabe a primeira lei de Newton, a gente sabe a segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton diz para a gente como, a partir das forças que atuam em certo objeto, eu vou ter a força resultante que vai me dar a aceleração, se eu sei a massa. Então, se eu sei todas as forças que atuam sobre um certo objeto de massa m, sabendo as condições iniciais, né, lá da cinemática, para resolver por cinemática a gente precisa, então sabendo a velocidade e posição inicial, num certo instante, então se eu meço a posição e a velocidade, sabendo as forças, eu sei a aceleração, a segunda lei de Newton vai dar a aceleração para a gente, e das condições iniciais, a cinemática vai dar para a gente a descrição do movimento em qualquer instante de tempo. Então, basta, com muitas aspas aí, a gente encontrar as forças que atuam no objeto. E quando eu falo encontrar as forças, não só quais são as forças, mas a forma dessas forças. Né? Então, tem que saber, além das forças que atuam no objeto, saber exatamente qual é a forma dessas forças para a gente chegar na aceleração e, usando a cinemática, conseguir descrever o movimento. Costuma ajudar bastante para a gente descrever o movimento, especialmente quando a situação vai ficando um pouco mais complicada, fazer um diagrama de forças ou diagrama de corpo livre, que a gente chama. Isso significa basicamente pegar o objeto que a gente quer descrever o movimento, o objeto que a gente está estudando, e identificar quais são as forças que atuam sobre ele. Por exemplo, se você pega uma maçã que caiu a maçã da árvore, né? Tem a lenda do Newton, né? Caiu a maçã na cabeça, mas então, pega a maçã que está caindo. Isola a maçã. Quais são as forças que atuam? Então, se eu desprezo a resistência do ar, então lembrando, a gente faz muitas aproximações em física, muitas idealizações, a gente tem que saber se essas aproximações e idealizações são pertinentes. Então, se a gente puder desprezar a resistência do ar, para a gente descrever esse movimento, em geral vai ser uma boa aproximação, a única força que atua vai ser a força peso.
que vai dizer para a gente a segunda lei de Newton? A resultante das forças, nesse caso, é a única força-peso, é igual a massa vezes a aceleração. Como a força-peso da maçã é constante, a massa é a característica da maçã é constante, então a gente vê pela segunda lei de Newton por que na queda livre a aceleração vai ser constante, que é um resultado que já se observa há muito tempo pela cinemática, né? Queda livre, eu vou ter aceleração constante, e a gente vê agora com uma segunda lei de Newton por que a aceleração na queda livre vai ser constante. Pegando agora uma outra situação também muito comum, pega um bloquinho em repouso em uma superfície horizontal. Quais são as forças que atuam aqui? Bom, se eu tenho um objeto com massa, vou isolar o bloco, né? Se eu tenho um objeto com massa na proximidade da superfície da Terra, eu tenho a força-peso atuando para baixo. Ela é a única? Não, ela não pode ser a única, até porque se ela fosse a única, o objeto estaria em queda livre, não é o caso, o objeto está em repouso. Então, além da força-peso, eu vou ter aqui a força normal, que atua sobre o objeto. Quem exerce a força normal sobre o bloco vai ser o chão. O chão exerce sobre o bloco essa força normal para cima. Bom, o que vai dizer a segunda lei de Newton para a gente nesse caso? Eu primeiro vou observar que o objeto está em repouso. Então, se o objeto está em repouso, isso significa que a aceleração é igual a zero. Certo? Se a aceleração é igual a zero, a segunda lei de Newton diz para a gente que a resultante das forças vai ser igual a zero. Resultante das forças vai ser a soma vetorial das forças. Então, a soma da força-peso com a força normal vai ser igual a zero. O que a gente tem daqui? A gente tem que, nesse caso, um bloquinho em repouso na superfície horizontal, a normal é igual a menos a força-peso. O que indica esse sinal de menos? Significa que esses dois vetores têm mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos opostos. O peso aqui aponta para baixo e a normal aqui aponta para cima. Isso é uma consequência desse caso particularmente. Então agora, feitos esses comentários, a gente pode falar da terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton também é conhecida como a lei da ação e reação, e ela diz que a toda ação corresponde a uma reação de mesmo módulo e direção, mas sentido oposto. Na verdade, eu acho que para a terceira lei de Newton a gente precisa fazer uma explicação um pouquinho maior, mais detalhada, que nesse caso é dizer que se um corpo A exerce uma força FAB sobre o corpo B reage exercendo sobre o corpo A uma força FBA, de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto, ou seja, FBA é igual a menos FAB. Então, esse sinal de menos, assim como no caso anterior, da normal e do peso, vai indicar que essas forças têm o mesmo módulo e sentidos opostos. Outra coisa importante é que um corpo A exerce sobre o corpo B uma força que reage sobre o corpo A. Então, o par ação e reação está atuando em corpos distintos aí. Nesse caso, diferente do caso que eu falei agora do peso e da normal, que era um caso particular, na terceira lei de Newton, o par ação e reação vai ser sempre mesmo módulo em direção e sentidos opostos. Tá? Então, essa é a terceira lei de Newton, também conhecida como ação e reação. Eu, particularmente, não gosto desse nome ação e reação, porque o nome ação e reação leva a gente a uma possível conclusão, né, de que são momentos distintos. Eu tenho uma ação para ter uma reação. E não é isso. A terceira lei de Newton, esse par ação e reação ocorre ao mesmo tempo. Se eu empurro um objeto, no mesmo instante que eu começo a empurrar, eu já vou sofrer a reação no sentido oposto. Né? A gente anda, por exemplo, eu empurro o chão para trás, o chão já me empurra para frente. Esse par ação e reação ele é simultâneo. Eles ocorrem sempre quando um está ocorrendo, o outro está ocorrendo. Tá? Aqui quando a gente está falando de mecânica newtoniana. Então não deixe se levar por esse nome ação e reação e achar que eu tenho instantes distintos, não. Esse par ação e reação atua instantaneamente, instantaneamente, essas duas forças. E aí a terceira lei de Newton, digamos, a terceira lei, eu acho que é a causa maior confusão. Então é a única que eu vou fazer um comentário específico sobre ela. Como eu falei lá no outro lado, na outra página, né, a ação e reação atuam sempre em corpos distintos, isso é fundamental. Se o corpo A exerce sobre o corpo B uma força, a reação é do corpo B no corpo A. Então, de novo, olhando para o bloco em repouso, eu tenho aí o peso e a normal atuando no bloco. O peso e a normal são o par ação e reação, porque a gente chegou à conclusão que nesse caso ainda é igual a menos P. Né? Além de ser só nesse caso, a natureza dessas duas forças não permite com que elas sejam par ação e reação.
Por quê? Primeiro, elas atuam no mesmo corpo. Né? Tá aqui vermelho, aqui, ó. Ação e reação atuam em corpos distintos. Nesse caso, são duas forças atuando no mesmo objeto. Então, a normal não é reação ao peso. Não é, nunca foi e nunca será. Ela, em uma situação específica, ter ser em módulo igual a menos P, ser em módulo, não. Em uma situação específica, N ser igual a menos P, é fortuito nesse caso e, além disso, são causas diferentes. Né? Então, você pode perguntar, onde é que está a reação anormal? Então, a gente pode imaginar que quem está fazendo a força normal no bloco? É o chão. Né? Então, eu posso imaginar que se não tivesse o chão, o bloco estaria acelerado para o centro da Terra. Né? Ele está sendo puxado para o centro da Terra. Então, se você olhar microscopicamente, o que está acontecendo é que o bloco empurra o chão um pouquinho para baixo e o chão empurra o bloco para cima. Então, o chão, o para-ação-reação é chão e bloco. Então, esse para-ação-reação está no chão. A reação normal, então, estaria no chão e seria menos N para baixo. Certo? E aí, se você fala isso, e a reação ao peso? Então, para falar de reação ao peso, eu vou deixar para uma aula futura quando eu falar da lei da gravitação universal. Mas vocês podem pensar já onde está a reação ao peso nesse caso. Muito bem. Então, essas são as 3 leis de Newton. Como eu falei, vamos voltar um pouquinho. Como eu falei, elas são válidas para referenciais inerciais e elas valem numa gama muito grande, uma escala muito grande de tamanhos diferentes, de velocidades diferentes. Elas são um grande sucesso. Como eu falei no início lá, para a gente ver as aplicações, né, como é que a gente resolve as situações com as leis de Newton, eu vou deixar isso para uma aula futura. Mas só terminar com um comentário, que é sempre fundamental a gente saber a limitação do que a gente está estudando. As leis de Newton só são válidas em referenciais inerciais. Então, se não for referencial inercial, não vale as leis de Newton. Ok? Tchau, tchau. Até a próxima.